Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme num remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males,
passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme no remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos o céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme no remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos o céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme no remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme no remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens,
é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme num remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então, por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme num remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos
farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que essa água se transforme no remédio para a nossa cura, para a desintegração de toda dor. Que assim seja. Para todos sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo e vamos fazer a leitura em São Marcos da Bíblia Sagrada. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro